Um dos assuntos que nós trabalhamos e que a gente vai abordar agora é a produção de bioenergia, de cana-de-açúcar, principalmente no centro-sul brasileiro. E quem vai abordar esse tema, conversando com o Roberto Holanda Filho, é o nosso amigo, nosso colega de trabalho, João Pedro Cuti Dias. João. Obrigado, Fabiano. Hoje é um dia especial para nós brasileiros, que tem o Dia do Agricultor. É o que segura a economia do Brasil nas costas, o que leva o Brasil para frente. Estou com o Roberto Holanda, do Biosul, Sindicato das Indústrias de Sucro-Alcooreiro do Mato Grosso do Sul. A primeira pergunta, Roberto, eu queria falar para você é o seguinte: o setor passou uma fase conturbada no período da senhora Dilma, gasolina subsidiada, aumento de oferta de açúcar brasileiro no mercado internacional, derrubou os preços. Nesse momento, já passamos essa fase de pesadelo ou não? Oi, João Pedro, prazer estar de volta aqui no canal do Boi, sobretudo num dia tão importante. Vou te dizer que sua análise é correta do pesadelo, do mau momento que a gente passou, e não estamos livres ainda desse mau momento, não. O que depois disso nós tivemos um pequeno alento, que foi uma melhora nas cotações de açúcar no mercado internacional. Isso foi realmente positivo, deu um pequeno alento ao setor, mas novamente agora os preços voltaram a cair. Esse ano é um ano de equilíbrio entre produção e consumo de açúcar, ou seja, os preços estão se apresentando de forma menos positiva. E no começo do ano, o etanol foi reonerado. Houve um processo de reoneração, nós tínhamos um crédito de PIS/COFINS, que era distribuído pela cadeia de produção, e ele foi concentrado na cadeia do etanol, na cadeia de produção do etanol, foi nos produtores, e nós sentimos um crédito. Esse crédito deixou de existir lá em janeiro, no começo do ano, o que afetou seriamente a competitividade do etanol. Bom, quando a gente vê o Brasil foi pioneiro no uso do etanol em grande escala, o pró-álcool na década de 70, mas hoje o Brasil virou importador de etanol. Hoje o etanol participa das importações de maneira, houve um aumento significativo nas importações de etanol, principalmente etanol de milho. Está faltando para o Brasil uma política de biocombustíveis? Será que esse RenovaBio que a gente escuta falar, que o governo está discutindo, que a sociedade vai discutir e vai encaminhar ao Congresso possivelmente uma medida provisória, no sentido de mostrar um norte para o setor, isso será importante para o setor, Roberto? Olha, realmente, o Brasil está se convertendo num importador estrutural de combustíveis. A gasolina teve um aumento de importação no começo desse ano de 170%. A Petrobras tem refinarias ociosas hoje com ociosidade elevada, e aconteceu pior ainda com o etanol. Nós estamos importando etanol de milho dos Estados Unidos 400% acima do que foi observado no ano passado. Uma importação que é injusta com o produtor local, que tem severas e consistentes obrigações. Nós temos que carregar estoque, nós temos toda uma cadeia de tributo para pagar, e o etanol de fora chega trazendo prejuízo para o produtor e para o governo também, que arrecada menos. Então, essa estruturação precisa acontecer no curto prazo. Então, nós temos que ter essa medida de isonomia no curto prazo para evitar um desastre. Agora, o que você falou no projeto RenovaBio é verdade. Essa seria o que nós podemos dizer a luz no fim do túnel. O Ministério das Minas e Energia, é importante que haja esse reconhecimento, o ministro Fernando Coelho Filho e a equipe dele. Existe uma diretoria de biocombustível naquele ministério, o secretário é o senhor Miguel Ivan Lacerda, construíram um programa bastante inteligente, um programa ele é muito complexo, ele demandou uma discussão muito ampla entre vários agentes da sociedade, e hoje é um dos programas mais bem feitos no mundo, de incentivo ao uso e à produção de biocombustíveis. Eu acho que esse é o norte importante. A gente espera ver esse processo avançar. Nós entendemos que esse processo ele estimula a competitividade da produção, tá certo? Ele reconhece
esse esforço por maior competitividade. Então, é um projeto bastante moderno. Agora, o que a gente espera é o seguinte, o projeto está pronto, o Ministério das Minas e Energia já o concluiu, ele vai à Casa Civil e deve vir para o Congresso como medida provisória. Sendo aprovado, nós temos uma nova fase de regulamentação ou de regulação das medidas que o RenovaBio prevê. E, a partir daí, eu acredito que em 2019 já estaremos prontos para que ele entrasse em funcionamento. Mas, na hora que você tem essa medida provisória já promulgada, já é um sinal positivo para o setor, para os investidores. Eu já acredito que possa haver uma retomada de crescimento, de investimentos. No RenovaBio está previsto essa questão de uma política voltada também ao aproveitamento do bagaço para a produção de energia elétrica. Hoje nós estamos entrando na bandeira vermelha. Caiu o nível dos reservatórios e o governo bota a tarifa maior para usarmos combustíveis fósseis para produzir energia elétrica, seja gás natural, seja alguns absurdos, usar óleo diesel, full oil. No RenovaBio está contemplada também a questão da energia elétrica? Sim, é importante dizer que o RenovaBio não trata só de etanol, trata de biodiesel, trata de biogás, trata de bioquerosene de aviação, etanol 2G e, claro, energia também. A bioeletricidade é uma coisa importante que será estimulada junto com esse processo, até porque a bioeletricidade, através da biomassa, ela vem junto com o estímulo da nossa produção. O que a gente espera acontecer é ver também esse nosso setor. E o Mato Grosso do Sul, aqui, você sabe que é um dos estados brasileiros mais avançados na exportação de bioeletricidade gerada a partir da biomassa, que é o bagaço da cana. É uma resposta muito inteligente e muito positiva para o Brasil. E uma resposta hoje, como você bem falou, uma resposta necessária. Você tem a nossa produção de bioenergia, de bioeletricidade, ela se dá exatamente no que a gente pode chamar de entre-safra hídrica do Brasil, quando os reservatórios estão mais baixos. Isso foi um problema há 2 anos atrás, é exatamente na época da nossa maior oferta de bioeletricidade. Por outro lado, uma usina demora muito menos tempo para se construir do que uma grande hidrelétrica. Ela está também, por outro lado, o maior centro de produção sucoenergética, que é exatamente a região Centro-Sul, está muito mais perto dos centros de carga, de onde tem demanda por energia, ou seja, você tem menos perda de transmissão. Bioeletricidade e biomassa faz muito sentido para o Brasil. Bom, o governo brasileiro assumiu os compromissos na COP21 a respeito da questão de diminuir a emissão de gases do efeito estufa. E nós estamos numa posição meio contrária, porque nós estamos aumentando o consumo de combustíveis de origem fóssil, gasolina, diesel. Aliás, se você olhar a balança de importação do Brasil, hoje o diesel é o primeiro produto nas importações do Brasil. E até quando que o Brasil vai reverter esse quadro? Porque nós começamos com uma política de biocombustíveis, hoje nós estamos retrocedendo, usando cada vez mais combustíveis fósseis e pior, nós não temos condições, o parque de refino nosso, não há nada previsto de grandes expansões, ou seja, nós vamos depender cada vez mais de gasolina, de etanol importado. Tu acha que o RenovaBio pode ser um divisor de água nesse processo? É o que a gente espera que seja. Essa equação que você monta aí, ela é absolutamente verdadeira. O Brasil, a expansão do parque de refino interna ia ser uma coisa muito cara, não tem recurso para isso, ia ser uma coisa demorada. Então a gente voltaria para atender a demanda do mercado crescente, sem dúvida isso, é crescer cada vez mais a importação de combustíveis e se tornar, com os efeitos deletéricos que tem na nossa balança comercial. Então é perfeita essa equação e é isso que está acontecendo hoje. Esse processo seria revertido ou será revertido à medida que houver a aprovação, a entrada em operação do RenovaBio. No caso do etanol, para que a gente pudesse atender aos compromissos que o Brasil assumiu na COP21 e depois reafirmou na Assembleia da ONU, o setor de etanol, a produção de etanol teria que dobrar.
de tamanho. Isso é uma coisa muito positiva, com os efeitos secundários que isso traz, ou seja, em termos de melhorar não só o meio ambiente, mas de trazer mais emprego, que é um problema sério no Brasil hoje. Então, a geração de emprego de qualidade, a interiorização de desenvolvimento. Então, e, evidentemente, que a balança comercial também favorável por conta do açúcar. Ou seja, tem uma série de benefícios indiretos que a implementação do RenovaBio pode trazer, além de corrigir essa distorção que você mencionou. Aliás, nesse ponto de benefícios indiretos, quando você pensa em cana-de-açúcar, você produz um alimento humano mais barato em termos calóricos, que é o açúcar. Você evita uma emissão de gases do efeito estufa com o uso do etanol. Você usa a energia, o bagaço para produzir eletricidade. Mas esse ponto é importante. Eu acho que o setor é um dos grandes responsáveis pela desenvolver o interior do Brasil. Você vê no nosso estado aqui, ó, aonde tem usinas implantadas, se gera um polo de produção de empregos, e não apenas dentro da usina, mas as empresas que estão colaterais, que prestam serviço para a usina, transporte, manutenção, etc. Eu acho que num país que tem 14 milhões de desempregados hoje, isso seria importante. Eu acho que será que está sendo levado em conta esses fatores, Roberto? Eu entendo que sim, na construção do RenovaBio, esse é um fator levado em conta, sim. É importante registrar os índices. O Mato Grosso do Sul apresenta índices exuberantes, né? A maior média salarial da agricultura, a maior média salarial da indústria para empresas assim, setores acima de 5 mil empregados, a segunda maior massa salarial do Estado, municípios florescendo com a proximidade das usinas. Então, isso certamente está sendo levado em conta como estratégia de governo. Bom, para fechar, o Brasil está estacionado em 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o Centro-Sul, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você, com o RenovaBio, saiu um cenário publicado essa semana a respeito de que a cana-de-açúcar seria a segunda cultura do Brasil em expansão de área. Perderia para a soja e ela seria na faixa de 1.760.000 hectares nos próximos 10 anos. Aqui no estado, que nós temos milhões de hectares de pastagens degradadas, ou em outros estados como Goiás, Mato Grosso, etc., o setor poderia voltar a investir, voltar a ampliar a área plantada e, consequentemente, a geração, a oferta de cana-de-açúcar? Num momento em que houver uma nova política pública, eu não tenho dúvida que nós podemos, juntamente com o nosso colega do agronegócio, aumentar a nossa oferta de produto. Portanto, o Mato Grosso do Sul dá um retrato importante, e outros estados também são assim, ou seja, de que existe espaço para crescimento, existe disponibilidade de terras sem desmatamento, isso é muito importante. Já antropizadas. Já antropizadas, então acho que existe espaço para o nosso e para outros setores do agronegócio se desenvolverem. Bom, eram essas informações que nós gostaríamos de trazer ao senhor e à senhora, porque você tem muito pecuarista que tem áreas próximas às usinas. No futuro ele pode ser um produtor, pode ser um cooperado, ou ele pode arrendar. Eu acho que para o Brasil é muito importante que haja esse novamente um fôlego ao setor, já que ele além da questão da produção, puramente da produção, ele é responsável por geração de dólares na balança comercial. O açúcar é o quarto ou quinto produto em geração de divisa para o país, mas principalmente por ser gerar emprego, levar o desenvolvimento ao interior do Brasil, que as usinas conseguiram fazer isso. Roberto, só para finalizar, qual a sua mensagem para o nosso produtor rural que está assistindo nesse momento? É muito bom estar aqui, acho que a mensagem é de otimismo. A crise é uma palavra que a gente tem que evitar, mas a gente substitui por trabalho. Estamos aqui à disposição e acreditando num momento melhor para o nosso setor e para o país de forma geral.